Olá, meus irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Arco Podcast. Meu nome é Gabriel Marques, eu sou membro do Centro Internacional de Adoração e Missões aqui do Rio de Janeiro, Ministério dos nossos apóstolos Alexandre Macedo e Rita de Cássia. E esse é um episódio também em parceria com o nosso Seminário Teológico do Rio de Janeiro, o CETERJ. Então, quero agradecer a nossa professora Tamara e eu espero que esse episódio também seja mais uma oportunidade onde você, como flecha polida nas mãos do arqueiro, que é o Senhor, possa ser lançado na direção profética que o Senhor tem para a sua vida, tá bom? Então, meus irmãos, eu gostaria de ler com vocês, dessa vez, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20. A gente vai ler uma história muito interessante e intrigante e que não só Mateus conta também, mas também Marcos traz a sua visão no seu Evangelho com detalhes um pouco complementares ao que a gente vai ver em Mateus. Então, abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 20 até o versículo 28. Vamos lá. Diz assim: Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pessoal, para quem ainda não se identificou aqui no que está acontecendo, quem são esses 2 discípulos, a gente está falando aqui de Tiago e João, tá bom? Você já deve ter ouvido falar em Pedro, Tiago e João no barquinho. Essa história ela é bem conhecida entre aqueles que cresceram no Evangelho, né? Ou tem crianças pequenas e que colocam essas músicas para tocar, mas era o núcleo duro ali, né, dos discípulos de Jesus, os mais próximos, tá? E justamente foi a mãe de Tiago e João que fez esse pedido para Jesus. Agora eu quero colocar lá em Marcos, capítulo 10, também aqui do versículo 35 até 45. Basicamente é a mesma história, tá? Mas eu queria que você prestasse atenção no versículo 35, que diz: Então se aproximaram dele, de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhe perguntou: O que querem que eu lhe faça? E eles responderam: Permita-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Bom, e aí, pessoal, é o mesmo texto, tá? A mesma história, mas no capítulo de Mateus, capítulo 20, nós vemos que esse foi um pedido direcionado pela mãe. E aqui no capítulo de Marcos, nós vemos que esse era um pedido dos 2. Então, pessoal, antes de chegarmos a esse pedido da mãe de Tiago e de João, a gente precisa enxergar um pouco o caminho que Jesus estava percorrendo naquele momento. Ele já vinha caminhando para Jerusalém com basicamente a cruz diante dele.
E isso não era um detalhe secundário dessa história, porque no capítulo 16 de Mateus, depois da confissão de Pedro, Jesus ele fala pela primeira vez que precisava sofrer, ser morto e ressuscitar. E no capítulo seguinte, ele retorna à Galiléia e ele volta a anunciar que seria entregue nas mãos dos homens. E agora, no capítulo 20, já em direção a Jerusalém, onde ele seria de fato morto, crucificado e ressuscitaria, ele fala novamente pela terceira vez com ainda mais clareza sobre traição, condenação, zombaria, crucificação e ressurreição. Ou seja, enquanto Jesus estava revelando o caminho da entrega, os discípulos ainda estavam pensando em posição. E é nesse ambiente que a mãe de Tiago e João se aproxima. E o gesto dela parece reverente. Ali ela adora Jesus. Mas o conteúdo do pedido revela, na verdade, outra coisa. Ela queria garantir um lugar de honra para os filhos. E quando a gente lê Marcos, a gente entende que o pedido não surgiu apenas dela. Os dois discípulos também estavam envolvidos naquela intenção. Então Mateus ele mostra a cena, como ela aconteceu, e Marcos expõe a origem do desejo. Os evangelhos eles não se contradizem, porque você pode dizer, mas um falou que era a mãe, o outro falou que eram os filhos. Não, eles não se contradizem. Juntos eles revelam um coração que ainda não compreendeu que no reino de Deus o caminho até a glória passa pela cruz e não pela autopromoção. E essa cena se torna ainda mais forte, porque naquele momento Tiago e João já andavam com Jesus havia tempo. Eles não eram estranhos, não eram distantes, eles eram íntimos do grupo mais próximo, lembra? Do núcleo duro ali do discipulado. Mesmo assim, eles ainda carregavam dentro de si uma lógica do mundo, uma lógica mundana. Eles queriam proximidade com o trono, mas sem passar pela dor. Eles queriam honra, mas uma honra sem peso. Eles queriam destaque, mas eles não queriam beber o cálice. Eles disseram que podemos sim beber, mas a gente sabe que não é bem por aí. E Jesus, quando ele responde, ele não apenas corrige esse pedido deles aí, ele revela um engano por trás desse pedido. Ele diz, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? O cálice é a imagem em si do sofrimento, da missão, da submissão à vontade do Pai. E é como se Jesus dissesse, vocês estão pedindo a coroa, mas ainda não perceberam o caminho que leva até ela. E quando os outros 10 discípulos ficaram indignados, a crise fica mais exposta ainda, porque a questão não era apenas o pedido dos dois, era o fato de que todos ali ainda estavam presos à mesma lógica, e embora eles reagissem de modos diferentes. Uns queriam subir, outros se irritavam por não terem sido incluídos no pedido, mas em ambos os casos, o centro ainda era o ego. E isso é muito importante para nós, porque Jesus não responde apenas uma disputa ali por posição. Ele confronta uma cultura inteira. Ele chama todos para perto e redefine o que significa grandeza no reino de Deus. E ele fala, no mundo, os grandes dominam, fazem valer sua força e ocupam espaços pela visibilidade. Mas no reino não será assim. A grandeza, ela nasce do serviço. A liderança, ela nasce da disposição de se colocar por último. A autoridade no reino não é uma licença para você ser servido, ser honrado, mas é uma responsabilidade para servir. E Jesus, ele não está abolindo a liderança, ele está purificando a essência da liderança. Quem deseja conduzir pessoas precisa primeiro aprender a se doer por elas. Quem deseja influenciar precisa primeiro aprender a se gastar. Quem deseja estar à frente precisa entender que no reino a frente se constrói por meio da entrega e não da vaidade. Então Jesus sela tudo isso com a própria vida. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, ele diz. E aqui está o coração do texto.
Jesus não ensina apenas um princípio, ele encarna o princípio. Ele não fala de fora, ele fala a partir da cruz. E é por isso que essa passagem não trata apenas de um erro dos discípulos, trata da formação de um novo tipo de gente, de um novo tipo de liderança, de um novo tipo de comunhão. E quando nós olhamos para João, o contraste ele acaba ficando mais bonito ao longo do tempo, porque o mesmo homem que esteve nesse episódio, imerso ali ainda em desejos de posição, de ego, mais tarde ele se apresenta lá no seu evangelho como discípulo a quem Jesus amava. E aí você fala assim, poxa, mas isso é uma arrogância da parte dele, ele mesmo escreveu o evangelho, ele fala que Jesus amava mais ele. Não, isso na verdade é uma identidade curada, porque João ele não está dizendo que ele era mais importante do que os outros, ele estava confessando que finalmente ele entendeu aonde estava o seu valor. Ele deixou de buscar um lugar acima dos demais para descansar no amor de Cristo. E esse é um dos maiores milagres da caminhada com Jesus. O discípulo que queria status se transforma no apóstolo do amor, porque foi moldado pela presença daquele que não veio para subir sobre os outros, mas para se entregar por todo mundo. E essa é a força do capítulo que nós lemos de Mateus, só daquele trecho ali, né? Porque Jesus pega corações ansiosos por posição e os chama para uma visão mais alta. Mas essa visão mais alta não é uma escada de prestígio, é uma estrada de serviço. E talvez seja justamente aqui que tantos líderes precisam ser novamente confrontados e consolados. Porque diante de Jesus não basta desejar estar perto, é preciso ser moldado por aquilo que ele chama de grandeza. E no reino, grandeza não é aparecer mais, é amar mais, é servir mais e se gastar mais sem precisar disputar lugar. Essa cena de Mateus 20 não é apenas o conflito entre irmãos na fé. Ela revela um tipo de cegueira espiritual que pode existir até mesmo em pessoas que caminham perto de Jesus. Eles ouviram sobre a cruz, mas ainda interpretavam o reino com critérios humanos. Eles ouviram sobre entrega, mas continuavam pensando em promoção. Eles ouviram sobre sofrimento, mas desejavam posição. E isso é mais profundo do que um simples erro de compreensão. É o retrato da carne tentando ocupar um lugar que só o Espírito pode sustentar. Por isso a resposta de Jesus ela é tão decisiva. Ele não corrige apenas o pedido, ele desmonta a estrutura de pensamento que estava por trás desse pedido. Quando ele diz que os governantes das nações dominam e que entre vocês não será assim, ele está revelando que existe um modelo de liderança que reproduz o espírito do mundo, mesmo dentro da comunidade da fé, mesmo dentro da igreja. E esse é o ponto mais sério do texto. O problema não era apenas o desejo de Tiago, João e a sua mãe, era a possibilidade de o reino ser contaminado por uma lógica de palco, de prestígio, de comparação e de controle. E é aqui que essa passagem começa a dialogar um pouco com o que Jesus fala às igrejas do Apocalipse. Lembra? Eu sempre resgato lá o que Jesus fala às igrejas do Apocalipse, porque elas dizem muito a respeito daquilo que nós estamos vivendo hoje na igreja, no mundo, no Brasil. Porque lá em Apocalipse 2 e 3, Jesus continua tratando igrejas que tinham forma, mas precisavam de retorno ao centro. A igreja de Éfeso tinha atividade, discernimento e resistência, mas havia deixado o primeiro amor. Isso é muito sério, porque a igreja pode estar correta em muitas coisas e ainda assim ter perdido a ternura da presença de Deus. Pode ter doutrina, agenda, estrutura e aparência de saúde, mas já pode não arder como antes. E quando o amor se esfria, a obra começa a funcionar como sistema, não como comunhão. Lembra quando eu falo de sistema? Eu já falei em alguns episódios anteriores aí. Eu recomendo você a colocar em dia aí os episódios que passaram,
Aproveita enquanto dá tempo. Imagina quando daqui a pouco tiver 200 episódios, vai ficar difícil. Mas, seguindo aqui, né, a igreja de Pérgamo, por sua vez, ela representa o lugar onde a verdade convive o quê? Com concessões. O texto mostra uma igreja localizada onde o trono de Satanás estava. E o texto é claro em falar disso. E ainda assim, sustentando o nome de Cristo, mas tolerando mistura. Isso também conversa com Mateus 20, porque o desejo por posição quase sempre abre espaço para concessões sutis. Quando a visibilidade vira objetivo, a fidelidade começa a ser negociada. Quando a honra humana passa a ser buscada, a cruz deixa de ser suficiente. Quando o coração quer influência sem rendição, a verdade já não governa mais sozinha. Falando de Sardes, né? Sardes traz outro espelho. Ela tinha nome de viva, mas estava morta. E essa é uma linguagem dura, mas necessária, porque existem contextos em que a aparência de vida permanece, enquanto o interior já se tornou mecânico. Tudo continua funcionando, mas sem peso real de glória. Isso acontece quando a igreja preserva a linguagem espiritual, mas perde quebrantamento. Preserva formas, mas perde substância. Preserva títulos, mas perde presença. E é o tipo de cenário em que o pedido da mãe de Tiago e João faz muito sentido. Porque ali o problema já não é só ambição individual. É uma cultura que começa a premiar quem aparece e não quem serve. E, gente, é interessante porque eu vejo muitos, trazendo aqui para o nosso universo da adoração, eu vejo muitos cantores da época do avivamento dos anos 2000 falando justamente que naquela época havia um peso de glória, havia uma atmosfera diferente, que quando você entrava no ambiente, o ambiente estava transformado pela glória de Deus. E hoje em dia a gente não vê mais isso. E por que talvez a gente não consegue ver mais isso? Bem, aqui estão algumas dessas respostas que a gente se faz ao longo dos anos, do porquê não existe, a gente não consegue acessar um ambiente desse. Por quê? Porque ali talvez esteja o espírito da mãe de João e Tiago, naquele momento ali, né? De querer, de alguma maneira, posição, de querer colocar o seu ego acima de tudo. E eu sempre falo aqui nesse episódio, nesse podcast, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, enquanto houver ambientes, plataformas, altares, aonde tiverem ali pessoas que querem de alguma maneira atrair a glória para si, seja de que maneira for, a glória de Deus ela não compete, ela simplesmente deixa, né, você ali segundo a sua própria vontade. Então, seguindo aqui, né, a gente vai agora falar sobre a mais incisiva de todas, que é a Laodiceia, porque o Senhor chama ela de morna, rica aos próprios olhos, autossuficiente, mas miserável diante de Deus. E esse é um diagnóstico devastador, porque descreve uma igreja que se considera suficiente em si mesma. E esse é uma das maiores tentações do nosso tempo. A autossuficiência religiosa, ela produz comunidades que falam muito de Deus, mas não dependem dele com temor. Falam sobre avivamento, mas não têm fome. Falam sobre unidade, mas ainda competem entre si. Falam sobre maturidade, mas continuam ferindo uns aos outros por posição. E isso, gente, eu não sei você que está me ouvindo aí, o que você acha, mas para mim isso é profundamente atual. E quando nós olhamos para muitos ambientes eclesiásticos, né, igrejas, no Brasil hoje, infelizmente, nós vemos ecos desse mesmo cenário. E em muitos lugares a gente vê dons, a gente vê volume, a gente vê visibilidade, movimentação, mas também há uma luta silenciosa por espaço. Há uma comparação entre ministérios, há uma disputa velada por destaque, há uma vaidade religiosa, uma personalização excessiva da liderança, ou seja, é você colocar o sucesso de um ministério em cima de um nome, em cima de uma pessoa, e isso é a personalização excessiva da liderança. E a gente vê que há uma dificuldade real de caminhar
na simplicidade de ser igreja. E isso não significa que a igreja esteja sem vida em tudo, nem que não haja sinceridade em muitos corações, mas significa que a advertência de Jesus continua sendo necessária, porque sempre que a casa de Deus começa a se organizar pela lógica da importância humana, o espírito do texto de Mateus 20 volta a se manifestar. E aqui está uma revelação importante. O problema de Tiago, João e sua mãe não era apenas querer lugares melhores, era não perceber que Jesus estava inaugurando um reino em que a maior honra não seria sentar-se acima, mas descer abaixo dos outros em amor. Eles queriam estar próximos do trono, mas ainda não haviam entendido que o trono do Cordeiro passa pela entrega do Cordeiro. No reino de Deus, a glória não é construída pela autopromoção, ela é revelada pela obediência, e toda vez que alguém tenta pular a cruz para chegar à coroa, o evangelho ele é totalmente deformado. Por isso a frase de Jesus é tão, eu diria, revolucionária: quem quiser tornar-se grande entre vocês, né, será esse o que vos sirva. Em outras versões fala: quem quiser ser o primeiro, sirva a todos, ou aquele que quer ser grande entre vocês no reino, né, sirva, aprenda a servir. E Jesus faz isso dando exemplo, lavando os pés dos discípulos. E ele não diz isso como um conselho bonitinho, tá, gente? Ele está restabelecendo o design original, e é interessante, né? Esse termo design original está muito forte, eu acho muito bacana. Ele está restabelecendo esse design original, o desenho original da comunidade do reino, da vida como igreja. Antes de haver títulos, existe serviço. E antes de haver plataforma, existe um altar. Antes de haver visibilidade, há o secreto com Deus. Antes da gente ter influência, ou da gente buscar por influência, existe uma rendição. Essa é a ordem original. E quando ela é invertida, a igreja passa a produzir pessoas que sabem ser vistas, mas não sabem se doar. Elas sabem ocupar espaços, mas não sabem lavar os pés. Elas sabem falar de unidade, mas não suportam perder o lugar. E é exatamente por isso que João se torna um sinal tão precioso de transformação. O homem que um dia quis um posto de destaque dentro do grupo, mais tarde se torna um discípulo que repousa no peito de Jesus. Há uma cura silenciosa acontecendo ali. João deixa de buscar um nome maior que o dos outros discípulos, porque foi tratado pelo amor que o definiu. Quem sabe que é amado não precisa disputar migalha de reconhecimento. Quem sabe que é amado, recebido pelo Pai, não precisa construir identidade pela comparação com os outros. E talvez essa seja uma das maiores faltas de hoje. Gente que serve sem estar segura do amor de Deus. E por isso transforma ministério em defesa de imagem. E gente, nós estamos aí às vésperas da Páscoa, e isso fica ainda mais intenso. Nós estamos nos aproximando do centro da fé cristã, do momento em que o Cordeiro se oferece, o justo se entrega, o santo suporta a vergonha e a vida nasce da morte. A cruz não é apenas um símbolo de redenção individual. Ela é também um modelo de como o povo de Deus deve existir. A cruz desfaz orgulho, a cruz derruba a competição, a cruz quebra a lógica de domínio, a cruz mata a necessidade de ser maior. A cruz ensina que para haver ressurreição em meio ao corpo, precisa haver a morte do ego. Então esse texto, lido à luz do que Jesus diz às igrejas do Apocalipse, soa como um chamado urgente: voltem ao primeiro amor, abandonem a autossuficiência, rejeitem a aparência sem substância, recusem a mistura e retornem ao desenho original de Cristo. A unidade que Jesus deseja, ela não nasce da uniformidade forçada, mas de corações rendidos ao mesmo Senhor, todos sob a mesma cruz, todos lavados pelo mesmo sangue, todos dispostos a servir
sem disputar pelo trono. E é com esse peso que essa palavra precisa terminar. A igreja não foi chamada para impressionar o mundo, mas para revelar Jesus. Nós não fomos chamados para competir internamente, mas para manifestar uma unidade que só existe quando o ego morre. Não foi chamada para construir reinos pessoais, mas para testemunhar o reino do Cordeiro. E nessa semana tão próxima da Páscoa, o apelo é simples e santo: que o Senhor nos traga de volta à cruz, de volta ao amor, de volta ao serviço, de volta ao centro, de volta a Ele. Porque só quando o coração se rende a esse desenho original de Jesus é que a igreja deixa de buscar lugares e volta a ocupar o seu verdadeiro chamado, que é ser um corpo unido, humilde e cheio da presença de Deus. Eu quero que você que está me ouvindo agora, feche seus olhos que eu quero orar com você. Senhor, nosso Pai, te agradecemos porque o Senhor nos chama de filho. E, meu Deus, talvez falte a nós, como líderes, como adoradores, como pessoas no reino, membros, meu Deus, talvez falte a nós a certeza de que a nossa identidade é sermos filhos e filhas do Senhor. Sermos filhos já é suficiente, não precisamos de cargo, de título, de nada, Pai. Mas nós vemos um ambiente de disputa em nosso meio, na igreja, no mundo, no Brasil. E, Senhor, nós te pedimos que o teu amor comece a queimar em nosso coração de tal maneira que tudo perca o sentido, tudo mais perca a necessidade de haver disputa, de haver confusão, de haver intriga, porque que o Senhor seja tudo em nós, tudo em todos, e que nós vivamos para te ver, simplesmente te ver, estar contigo em unidade, estar contigo no secreto, estar contigo não em plataformas apenas, não em ambientes ministeriais apenas, mas estar contigo, porque quando estamos contigo, a tua glória nos acompanha, a tua presença nos acompanha, e aonde nós estamos, ali se transforma em um ambiente da manifestação da glória do Senhor, dos milagres, das curas e do poder de Deus. É isso que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Então, em nome de Jesus, mata esse ego. Que comece em mim, que comece em você, porque é natural que as pessoas, de um modo geral, ouçam ministrações e pensem: olha, essa palavra aqui, fulano tinha que estar ouvindo. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu aprendi com o meu apóstolo. Se eu estou ouvindo essa mensagem é porque era para eu estar ouvindo. É porque Deus queria que eu ouvisse. Então, se você está ouvindo, essa palavra é para você. Mata o seu ego. Pede para o Espírito Santo te mostrar aonde você ainda precisa morrer para que a vida abundante de Deus comece a jorrar de dentro de você para os outros. Tá bom? Então, os conselhos de sempre. Curte esse negócio aqui, em nome de Jesus, compartilha, escreve o seu comentário se essa palavra tocou o seu coração. Deixa aqui que o seu testemunho é um combustível para que eu continue também dia após dia sendo inspirado por Deus aqui em palavras para estar alcançando cada vez mais pessoas e servindo como um arco, um instrumento nas mãos de Deus para lançar você no destino profético que Ele tem para a sua vida, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo episódio.